Se eu tivesse mais tempo, faria melhor. Se isso fosse realmente prioridade, eu conseguiria. Eu nem tentei de verdade. Quando eu decidir levar a sério, vai acontecer. Existe um resultado que você talvez nunca tenha recebido. Não é a aprovação que esperava, nem a rejeição que você tanto temia. É a resposta para uma pergunta mais simples, mas perigosa. O que aconteceria se eu tentasse com condições honestas? Enquanto a tentativa permanece parcial, qualquer resultado pode ser contestado. Se der errado, você não estava no seu melhor. Se der certo, imagine o que faria se estivesse. Nos dois casos, uma coisa permanece intacta: a imagem do seu potencial. Talvez você não esteja apenas evitando o fracasso, talvez esteja evitando descobrir que a capacidade real sempre começa menor, mais específica e menos elegante do que a capacidade imaginada. Hoje no Laboratório Mori, nós vamos investigar a recompensa escondida que nunca tenta por inteiro. Porque algumas pessoas não protegem a preguiça, protegem a possibilidade de continuar parecendo extraordinárias para si mesmas. No episódio anterior, nós vimos como o autoimpedimento cria ou reivindica obstáculos antes de uma avaliação. Hoje a pergunta é outra: por que isso compensa? Por que alguém inteligente, ambicioso e consistente aceitaria piorar as próprias condições? A resposta não cabe em falta de disciplina. O mecanismo oferece uma proteção muito específica. Ele separa o resultado da capacidade. E essa separação permite conservar uma frase extremamente sedutora: o que você viu não mostra do que eu sou realmente capaz. Até o final, você vai descobrir por que essa frase aprisiona tanto o fracasso quanto o sucesso e como reconhecer a diferença entre potencial preservado e competência em construção. Eu sou João Paulo Mori e este é o Laboratório Mori. Aqui nós investigamos os mecanismos invisíveis que influenciam nossos projetos, nossas decisões profissionais e a maneira como transformamos experiência em identidade. Se você prefere perguntas desconfortáveis a respostas fáceis, inscreva-se aqui no canal e entre para o laboratório. Sobre a mesa do episódio de hoje existe um objeto, um produto impecável, lacrado, sem riscos, sem marcas de uso, sem reclamações de clientes. E justamente por isso, sem qualquer evidência de que ele funciona. Até o final, nós vamos decidir se esse objeto está preservado ou paralisado. Vamos ao caso de Lívia. Lívia sempre foi vista como alguém capaz, alguém que aprendia rápido, apresentava boas ideias, percebia problemas que outras pessoas simplesmente não percebiam. Quando comentava um projeto, todos diziam: você deveria transformar isso em um negócio. Durante 2 anos, ela trabalhou na ideia, ou pelo menos trabalhou ao redor dessa ideia. Estudou o mercado, criou 4 versões de posicionamento, fez cursos, mudou o nome,
desenhou uma operação que atenderia milhares de clientes, mas nunca colocou uma versão pequena diante de 10 pessoas reais. Quando alguém perguntava pelo lançamento, ela simplesmente respondia: ainda não está no nível que eu consigo entregar. A frase parecia compromisso com a qualidade, e parte dela realmente era, mas havia outra coisa escondida. Enquanto o negócio não chegasse ao mercado, ela continuaria sendo a pessoa com uma ótima ideia. O mercado não poderia dizer que a mensagem era confusa. Um cliente não poderia ignorar a oferta. Uma venda pequena não poderia contrariar o tamanho da visão. O potencial permaneceria proporcional à imaginação, não aos dados. Existe uma diferença entre cuidar de algo e mantê-lo no museu. Uma competência cuidada recebe treino, descanso, recursos e exposição gradual. Uma competência museificada precisa permanecer impecável. Não pode aparecer algo iniciante, não pode ser comparada, não pode receber uma crítica que revele seu limite concreto. O potencial vira uma peça de valor imaginado. Você mostra para si mesmo através do vidro. Eu poderia escrever, eu poderia liderar, eu poderia vender, eu poderia construir, eu poderia me posicionar. O verbo está sempre no condicional, porque o condicional não exige evidência. Ele permite que uma possibilidade seja tratada como patrimônio. Mas potencial não é um patrimônio, é matéria-prima. Se você não entra em contato com a prática, feedback e consequência, ele não amadurece. Então, envelhece dentro da sua promessa. Pesquisas sobre autoimpedimento ajudam a compreender por que determinadas avaliações parecem tão perigosas. O risco não é apenas receber um resultado ruim, é usar esse resultado para revisar uma concepção sobre a própria capacidade. Quando uma tarefa é relevante para a identidade, falhar pode parecer uma conclusão sobre quem você é. Se eu me dedicar e não conseguir, talvez eu não seja tão inteligente. Se eu lançar e ninguém comprar, talvez eu não tenha visão de negócio. Se eu praticar e continuar mediano, talvez o talento não exista. O autoimpedimento cria uma variável concorrente. Agora, o resultado pode ser atribuído ao atraso, ao cansaço, à meta impossível ou à preparação incompleta. A capacidade vai do banco dos réus. Isso explica uma descoberta recorrente na pesquisa. Pessoas mais propensas ao autoimpedimento podem preservar concepções específicas de habilidade mesmo depois de um desempenho pior. Elas não precisam concluir: minha capacidade é limitada. Elas podem concluir: minha preparação foi limitada. O problema não é que essa conclusão seja sempre falsa. O problema é organizar repetidamente a preparação para que ela nunca possa ser descartada como explicação. Aqui aparece um paradoxo.
Para desenvolver uma habilidade é preciso esforço, mas para quem construiu a identidade em torno de ser naturalmente capaz, o esforço também pode parecer perigoso. Se você faz algo com facilidade, a capacidade parece evidente. Se precisa se preparar muito, errar e repetir, talvez a imagem de talento fique menos confortável. E existe uma ameaça ainda maior: tentar muito e não alcançar o resultado. Porque quando o esforço foi visível, a saída "eu não tentei" desaparece. Uma linha de pesquisa sobre elogio à capacidade mostra como mensagens centradas em "você é inteligente" podem tornar o desempenho mais ligado à identidade e favorecer respostas defensivas diante do fracasso. Esses estudos foram realizados em contextos educacionais e não devem ser transportados mecanicamente para todo adulto ou negócio, mas oferecem uma pergunta útil. Você aprendeu a valorizar o processo de construir capacidade ou aprendeu a proteger a reputação que já possuí-la? Até aqui parece que o autoimpedimento serve apenas para reduzir o impacto do fracasso, mas ele cobra uma segunda coisa. Você também pode perder o direito psicológico de apropriar-se do sucesso. Pense no que acontece quando Lívia finalmente recebe um elogio por uma pequena apresentação. Ela diz: "Foi sorte, era um público fácil, eu nem me preparei direito." A mesma variável que protegia a capacidade do fracasso agora impede que o sucesso se transforme em evidência interna. Pesquisas encontraram esse padrão. Pessoas com maior tendência ao autoimpedimento podem ter dificuldade de internalizar plenamente resultados positivos. E faz sentido. Se você insiste que as condições não eram válidas antes do teste, não pode mudar a regra após ou apenas porque gostou do resultado. O teste contaminado não prova incompetência, mas também não prova competência. Você permanece dependente da próxima oportunidade. E na próxima oportunidade, prepara outra proteção. É assim que alguém pode acumular resultados e continuar se sentindo uma fraude. Não porque os resultados simplesmente não existam, mas porque a pessoa criou um sistema em que nenhum resultado possui autoridade suficiente para atualizar a própria imagem. O potencial protegido raramente se apresenta com esse nome. Ele usa disfarces socialmente valorizados. O primeiro disfarce é a pesquisa sem pergunta de decisão. Quando você continua estudando, mas já não sabe qual informação mudaria a sua escolha. A pesquisa não prepara a ação, ela posterga a exposição. O segundo disfarce é a qualidade sem critério de ponto. Você diz que o trabalho ainda não atingiu seu padrão, mas nunca definiu o que precisa existir para uma primeira avaliação. Sem critério de pronto, qualidade pode proteger o trabalho de qualquer contato com o mundo. O terceiro disfarce escala antes de evidência. Você desenha a empresa para 1000 clientes antes de conversar
com um grupo de 10. A grandiosidade evita o teste pequeno, justamente o único que poderia fornecer informação. O quarto é o disfarce, é a mudança estratégica na hora do compromisso. Quando chega o momento de enviar, publicar, apresentar ou vender, você descobre um posicionamento muito melhor. A mudança parece visão, mas reinicia o prazo e devolve o projeto à região segura da preparação. Nenhum desses comportamentos é isoladamente prova de autoimpedimento. Pesquisa, qualidade, escala e mudança podem ser decisões inteligentes. O sinal aparece na função. Essas decisões melhoram o contato com a realidade ou garantem que a realidade nunca consiga responder. Agora podemos colocar os 3 cartões sobre a mesa. Potencial é possibilidade, teste é contato com a realidade e competência é capacidade modificada por prática e informação. Sem teste, potencial não vira competência, mas existe um detalhe importante. O teste não precisa ser gigantesco. Não é necessário colocar todo o negócio, toda a reputação ou toda a identidade em jogo. Na verdade, testes menores produzem informação melhor porque reduzem a necessidade de defesa. Lívia não precisava lançar uma empresa completa. Precisava colocar uma oferta diante de 10 pessoas. Não precisava provar que era uma grande empreendedora. Precisava descobrir se uma mensagem específica gerava interesse. Quando o teste mede uma decisão e não uma identidade inteira, o resultado fica mais utilizável. Essa oferta não convenceu, é informação. Eu não sirvo para negócios, é uma sentença. O laboratório trabalha com a primeira linguagem. Pegue uma afirmação de potencial que você repete há algum tempo. Eu seria bom em. Eu conseguiria se. Quando eu decidir. Agora divida uma folha em 2 colunas. Na primeira, escreva o que preserva a imagem. Liste comportamentos que mantêm a capacidade fora de avaliação. Mais cursos, novo nome, escopo maior, prazo móvel, avisos antecipados. Na segunda, escreva o que produziria informação. Uma conversa com o cliente, uma entrega completa, uma proposta enviada, uma demonstração gravada, uma avaliação específica. Escolha a menor ação da segunda coluna que ainda tenha poder de contrariar alguma coisa. Não faça para provar talento, faça para transformar potencial abstrato em competência observável. Um objeto usado perde a perfeição da embalagem, mas finalmente pode cumprir uma função. Lívia não precisava proteger a ideia, ela precisava permitir que a ideia recebesse uma resposta. Talvez você também possua algo preservado há tanto tempo. Uma habilidade, uma proposta, uma liderança, uma decisão profissional. Enquanto não tenta por inteiro, o potencial permanece intacto e a vida ao redor dele também. Na sexta-feira, vamos fechar a investigação com um protocolo completo. Como criar um teste profissional honesto sem depender de motivação,
sem trabalhar até o limite e sem transformar o resultado em julgamento sobre quem você é. Vamos construir o teste limpo em 5 etapas: condição, proteção, exposição, silêncio e leitura. Se você identificou uma capacidade mantida no condicional, escreva aqui nos comentários: eu vou tirar do vidro. Não como uma promessa grandiosa, como decisão de produzir uma primeira evidência. Inscreva-se no canal, assista ao primeiro episódio dessa investigação, caso ainda não tenha visto, e compartilhe esse vídeo com alguém que possui uma boa ideia protegida a tempo demais. Até o próximo experimento.